Despertando a consciência. Aqui estamos, meus amigos, mais uma vez, para conversarmos a respeito de temas que são do interesse da nossa consciência, do interesse da nossa saúde, da nossa capacidade de progredir, de vivermos momentos de de sabedoria, momentos de alegria, a nossa vontade de estarmos aqui com vocês para podermos dar sequência de trabalho. Hoje nós estamos iniciando, porque nós encerramos na terça-feira aquele estudo que estamos fazendo no corpo. Nós estudamos o corpo humano no seu aspecto físico, né? Algumas semanas atrás. Depois fizemos um estudo durante várias semanas sobre a questão do corpo espiritual, não é? O corpo mais sensível, mais delicado, mais quintessenciado, aquilo que a gente chama de perispírito, o laço entre o espírito e o corpo físico, o corpo denso. E tivemos a oportunidade de estudar os centros de força, chamados pela linguagem oriental, não é? Que em sânscrito quer dizer chakra, que quer dizer roda, porque os centros de força têm um giro. Nós exploramos bem esse assunto e podemos voltar a ele. Terminamos na terça-feira falando desse assunto e falando da glândula pineal, né? A importância. Nós esquecemos de dizer naquele momento sobre a glândula pineal que, como o Sérgio Felipe de Oliveira, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que tem uma tese de mestrado na USP sobre a glândula pineal, né? A epífise, ele vai dizer que essa glândula é uma glândula que é um telefone celular que pode tocar para qualquer faixa vibratória, para faixas vibratórias elevadas, e aí você vai se comunicar com as entidades espirituais mais emblemáticas, vamos dizer assim, mais positivas, mais dedicadas ao bem, né? Ou pode também fazer uma comunicação que se volta para as regiões menos nobres, né? menos emblemáticas, menos espiritualizadas. Então, depende muito da sua forma de você utilizar, de você usar essa sua ferramenta, que é a glândula pineal, que está bem no meio da cabeça, como eu expliquei lá naquelas apresentações. Eu estou nesse momento aqui, começando com vocês. Vamos hoje bater um papinho rápido aqui sobre a espiritualidade. Esse é o tema de hoje, o tema que a gente vai abordar hoje, né? Então, eu espero que a gente vai conversar aqui de maneira assim, bem abrangente, bem geral, né? E nós vamos ter oportunidade de adentrar bem nesse tema, porque nós vamos estudar um livro da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que se chama Espiritualidade e Saúde, né? A Espiritualidade e Saúde. Na realidade, o livro dela se chama Momentos de Consciência e Saúde. Então, Momentos de Consciência e Saúde é o livro que nós vamos estudar. E que eu dei esse nome aqui de Espiritualidade e Saúde, uma visão abrangente. Por quê? Porque é um tema que vai abranger exatamente o estudo da consciência, da nossa consciência. Então, a gente pode começar, não é, dizendo que o homem, né, o ser humano, ele tem conseguido banir da Terra enfermidades que dizimam
e que mataram muita gente no passado, e às vezes até povos inteiros. Havia aquelas epidemias terríveis, né? Umas pragas que matavam as populações de uma cidade inteira. Era uma coisa brutal, né? E permanente ameaça a extinção do gênero humano, né? A pessoa vai morrer todo mundo, não vai sobrar nada, né? Então, hoje já temos um diagnóstico preciso das doenças, né? Temos o uso de aparelhos sofisticados para fazer verdadeiros milagres, de descobrir enfermidades graves antes que ela possa atingir uma manifestação muito violenta, calamitosa, ou mesmo para perceber, para captar enfermidades que estejam no seu início. E ao lado também de uso, né, de terapêuticas moderníssimas, avançadas, que vão prolongar a existência na carne, a nossa existência na carne. Porque a nossa existência não é na carne, a nossa existência é a vida espiritual. A vida espiritual, ela está na carne e fora da carne. Então, estaremos sempre vivos. Ninguém vai morrer. Então, mas na carne, a gente sempre quer prolongar a existência, né? Quer viver mais tempo. E essas técnicas, elas diminuem as dores, preservam os órgãos de serem destruídos, de serem afetados. E mesmo quando eles são afetados, elas são amenizadas. O órgão está afetado, mas a doença sempre pode ser amenizada um pouco com os tratamentos modernos que existem. Mas isso não impede que novas doenças apareçam e que tomem conta das paisagens humanas. No entanto, sendo estudadas e combatidas pela ciência, principalmente pela ciência médica, de maneira, assim, bastante profunda, né? A conquista da saúde integral é a meta. Nós procuramos sempre encontrar a saúde integral. O que é a saúde integral? É a saúde do homem integral. O que é o homem integral? É o ser que tem no espírito a parte principal da sua estrutura, mas que tem um corpo físico e tem um corpo espiritual, que é o elo de ligação entre os dois. Então, essa é a busca da saúde integral. Eu vou aproveitar agora, falando da saúde integral, para cumprimentar aqui Estela, né? Para cumprimentar aqui a Mariana, para cumprimentar, mas Mariana não, Maria Nazaré, não é Mariana, é Maria Nazaré, que agora com os nomes do jeito que estão colocados. Então aqui está aí o Carlos Nascimento, boa noite a todos. Doutor, com relação aos chakras, eles podem funcionar diferentes quando a pessoa faz um transplante? A gente pode... Isso é uma boa pergunta. Essa pergunta, pedi ao Carlos aí para anotar essa pergunta. As perguntas devem ser feitas lá no nosso e-mail para as perguntas, mas vamos captar essa pergunta aí para a gente falar dela depois. Agora não vai dar porque o tema é outro, mas vamos falar dela, né? Tá aí a Elane, tá aí a Vera Lúcia, né? Aí várias companheiras aí, companheiras aí conosco. Então, a conquista da saúde integral é a meta que todo mundo quer ter, né? Todo mundo quer ter saúde completa, saúde integral, saúde espiritual, saúde física, saúde do corpo espiritual, e conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico e o emocional, e também a parte psíquica também equilibrada, num quadro geral de bem-estar, constitui um desafio muito grande para a inteligência humana e que milenarmente vem recorrendo às mais variadas e complexas experiências e que tem tido resultados muito, muito expressivos, muito admiráveis e conquistas muito valiosas. É verdade que
a ciência tem avançado muito. E desse trabalho, né, voltado para a saúde e outros trabalhos da ciência apoiada com tecnologia de ponta, relativamente ao meio ambiente, aos fatores que são destrutivos, fatores que comprometem muito a vida humana. Hoje a gente conseguiu atingir um patamar extremamente elevado, com índices de longevidade maior que já existiu em qualquer tempo. Porque eu me lembro quando eu nasci, em 1940, meu pai tinha 42 anos, ele já era uma pessoa provecta, uma pessoa de idade avançada, né? Quer dizer, gente, como é que pode, né? Como que a gente... Hoje uma pessoa de 60 anos, 70 anos, é uma pessoa ainda bem forte ainda. Então, como avançou dos séculos, 2 séculos para trás, quer dizer, século XIX, XX, estamos no século XXI, como avançou a ciência e a tecnologia, não tem nenhuma dúvida. Porém, certamente, a gente está, e nós estamos verificando isso, estão aparecendo novas doenças surgem e vão tomar conta da paisagem humana, sendo estudadas e combatidas de maneira muito aguda, né? Porque o homem, instintivamente, ele procura evitar o sofrimento, e procura se libertar dessa coisa chamada doença. E vai construindo com a sua inteligência recursos que a gente não podia, há uns anos atrás, nem imaginar que pudesse existir. Hoje, através, por exemplo, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, tomografia por exposições a pósitrons, que é uma antimatéria, isso tudo tem sido uma coisa assim os exames de laboratório sofisticadíssimos que faz para pesquisar, por exemplo, os fatores genéticos que possam, vamos dizer assim, favorecer o aparecimento de patologias que antes a gente não tinha a ideia nem que existiam. Porém, o homem é movido por uma série de fatores. Um deles é o temor, o medo. Nós falamos do medo aqui. O medo é uma proteção muito grande para o homem. O temor do indivíduo ficar desgastado, o temor da morte, o temor da dor, né? Está dentro de cada um de nós, sob o comando da necessidade de nós preservarmos a vida. É um instinto de conservação que nos movimenta para que a gente consiga sobreviver a isso, né? Isso é uma bênção, porque evita ao máximo os atos do desespero extremo, que podem resultar, por exemplo, na extinção da própria vida, quer dizer, o suicídio, que a gente já tem estudado em outras oportunidades. Então, esse inimigo, que aqui a Joana de hoje chama de nefando, quer dizer, é um inimigo terrível, né, da nossa caminhada evolutiva, a caminhada evolutiva do espírito, porque quando você comete suicídio, você está, de certa forma, atrapalhando o seu progresso espiritual. Graças à inferioridade humana, quer dizer, o que é inferioridade? Não é que a inferioridade não quer dizer que a gente seja maldade, é porque a gente ainda somos infantis. Inferior quer dizer, comparado com os que já atingiram graus evolutivos mais altos, nós estamos abaixo, então estamos inferiores, estamos abaixo. Então, a inferioridade humana, quer dizer, a infantilidade humana, ela é um dos fatores que permanece produzindo perturbação e desordem na área da saúde. A gente faz coisas contra nosso próprio equilíbrio, porque a natureza, que é criada por Deus, ela tem uma capacidade fantástica de nos mantermos saudáveis. O corpo humano tende para a saúde.
O corpo espiritual tende para a saúde, o próprio ser espiritual tende para a saúde física, para a saúde moral, para a saúde mental, para a saúde integral, a saúde como um todo. Todos sabemos disso. O próprio corpo tem mecanismos de reequilíbrio dos distúrbios da saúde, né? Mas essa nossa maneira, às vezes, de fazermos coisas perturbadas, a nossa inferioridade, ela vai desenvolver enfermidades que às vezes são terríveis, que vão ser aquilo que a Joana está chamando aqui de dilaceradoras, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, e por isso que a gente está fazendo aqui essa introdução, que é a introdução que a Joana escreveu no seu livro. Eu estou aproveitando aqui, estou me apropriando dessa introdução para trazer para vocês essa questão, né? Então a gente já viu isso, que o nosso comportamento, a nossa atividade, às vezes inconsciente, é que leva a gente para a doença. Então, a busca que nós estamos fazendo agora aqui, nessa nova vertente que estamos aqui introduzindo hoje, começando, nós estamos tentando fazer nos apropriar desses conhecimentos que a Joana nos fornece, para que a gente possa estabelecer o nexo que existe entre a consciência e a saúde. Nós já falamos disso outras vezes, mas agora vamos fazer isso de uma maneira mais aprofundada. E aí ela vai dizendo assim, que à medida que a criatura vai se descobrindo, que ela vai se desvelando, tirando o véu da sua vida, tirando a sua forma de se esconder, e vai se penetrando, viajando para dentro de si, com os equipamentos do amor, né? Com os equipamentos da boa vontade, do entendimento, da fraternidade. Ela vai constatar que a saúde é uma conquista não de fora para dentro, não é um remédio que você vai tomar que vai curar você. O que vai curar você é uma ação de dentro para fora, porque é uma conquista interior que vai refletir, vai ser criada dentro de você e vai refletir no seu corpo, como resultado da sua harmonia interior, da sua harmonia mais íntima. É de maneira feliz que a ciência médica ela tem alargado muito o elenco de conceitos em torno da saúde e da doença. A gente hoje já pode dizer que doença não que saúde não é a falta de doença. Saúde é um estado de equilíbrio biopsíquico, social, mental e espiritual. Essa definição é a definição da Organização Mundial de Saúde, né? E a medicina, ela recorre a disciplinas outras, que não a própria medicina em si, que não a própria ciência biológica em si, e que vão contribuir eficazmente para o bem-estar de todos nós. A constatação moderna da medicina psicossomática vem mostrando que as ocorrências patológicas, as doenças que vão se estabelecendo no corpo, nas áreas do psiquismo, na área emocional, elas facilmente se transferem para a parte orgânica. É aquilo que a gente chama de somatização. Enseja campo para instalação, instalação de doenças de gênese muito variada, que até algumas ainda desconhecidas. Aquilo que a gente diz, essa doença estranha, esquisita, nunca vimos isso. Pode acontecer, e acontece frequentemente. Essas doenças perturbando, né, o equilíbrio energético de sustentação das células. Nós vimos isso quando estávamos estudando o corpo espiritual, os chakras, os centros de força, né? Fatores imunológicos
estão submetidos ao bombardeio de descargas mentais que são destrutivas, vão alterando o equilíbrio das células e facultando a instalação e o desenvolvimento de agentes mortíferos, até mesmo de elementos externos, como bactérias, vírus, coisas muito estranhas que não atuavam como patológicos na pessoa, passam a atuar porque a pessoa gera em si facilitação pelo seu comportamento. E esses agentes que são mortíferos, são patológicos, que produzem a degenerescência ou destruição do organismo. Isso é muito comum a gente ver no correr do tempo, né? Bom, então, em razão disso, torna-se imprescindível, né, o estabelecimento de uma nova maneira de consciência, uma nova forma de preservar a consciência, de estabelecer, de desenvolver a consciência, né? Que consciência? A consciência de responsabilidade. Aquilo que eu costumo falar, não existe ninguém culpado, não há culpa. Existe sim ser responsável. Ninguém é culpado, a gente é responsável. A fim de que o equilíbrio lúcido, né, do indivíduo vai definindo paradigmas, vai definindo normas, vai definindo formas de você ter uma conduta moral, mental, harmônica. Harmônica com o quê? Harmônica com as leis de Deus. E essas leis de Deus a gente sabe que estão escritas dentro da nossa própria consciência, dentro de nós mesmos, para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. A saúde só pode se estabelecer se a gente estabelecer uma harmonia de propósitos, de paradigmas, de normas que estejam em consonância com o bem viver, com aquilo que Jesus nos apresentou, né? E ele, Jesus, em todo o seu evangelho, vai exaltar a harmonia moral e também emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para que a pessoa encontre aquilo que a gente chama de salvação. Ninguém está em perigo de ser banido nem de acontecer nada. Por que a gente fala salvação? Porque salvar, o salvus do latim, está ligado com a questão do salutes, do salutar, da saúde. Então, salvar é tornar-se íntegro, tornar-se saudável, que é o estado de saúde integral. Isso aí que a gente precisa botar na nossa cabeça. A psicoterapia, que é de Jesus, porque ele era um psicoterapeuta muito especial, incomum, ele foi o maior psicoterapeuta, o maior médico que existiu em todos os tempos da humanidade. Propõe para nós o autoexame em forma de uma receita para que a gente possa adquirir paz, como decorrência das propostas de amor a Deus, acima de tudo, né? Acima de todas as coisas, a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, né? Essa é a nossa busca mais importante. E a gente, em síntese, vai dizer, aqui, junto com o Joana de Anjos, que assina esse próximo diapositivo que está aí agora, né? Vai dizer assim, a síntese de sabedoria ímpar e de amor, que é a chave para o enigma da enfermidade. Ou seja, a relação entre enfermidade e saúde, né? Posteriormente, quando ele próprio, o Senhor Jesus, atualiza o pensamento, né? O pensamento do mestre é atualizado por Allan Kardec, nós vamos ver que está na caridade a terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para o amor.
Quer dizer, não, o amor não pode ser dirigido só para aquelas pessoas que a gente acha que são maravilhosas, que estão nos acompanhando, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos. O amor tem que se expandir para todas as criaturas. Especialmente temos que trabalhar a possibilidade de desenvolver o amor por aquelas criaturas que a gente não gosta muito, que estão fazendo coisa contra a gente. Aliás, Jesus mandou que nós amássemos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Ou seja, que nós possamos pedir por eles nas nossas orações e não desejar a essas criaturas o mal. O mal que acontece a elas é resultado da própria condição dela própria, da própria maneira como ela se comporta, não é? Mas isso não é absolutamente uma questão, vamos dizer assim, que nós devamos também ficar achando que vamos desejar o mal para alguém. Não nunca fazer isso, sempre desejar o bem, mesmo para aquelas pessoas que são aqueles que a gente sabe que não estão a favor da nossa felicidade. Aqueles que nos obsediam, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos causam dano. E modernamente, diversas ciências estão de acordo com esses programas, especialmente a psicologia, aquela que a gente chama de transpessoal. O que é a psicologia transpessoal? É a psicologia que trabalha levando em consideração o espírito imortal. Essa é a psicologia que a gente deve buscar e procurar, que é também transacional, quer dizer, dos encontros entre as criaturas. A psicologia transacional, a transpessoal é também transacional, porque ela permite um bom relacionamento entre todas as criaturas. E ela é criativa, porque ela sempre vai encontrar meios de buscar o autoencontro, o encontro da pessoa consigo mesma e o encontro dela com os demais. A libertação do entulho mental, do entulho moral, a conquista do ego, a planificação do self, ou seja, o encontro do ego com o self, do eu espiritual eterno, no seu inevitável processo de crescimento, como aquele da personalidade, que é o momento pelo qual estamos passando agora, enquanto a gente está aqui encarnado. Então, quando a gente desejando participar, né, participar desse esforço abençoado, desenvolvido pelos sacerdotes da área da saúde, que são os médicos, os cientistas, os pesquisadores, a Joana vai dizer assim: apresentamos ao leitor desta obra modesta, e essa modesta contribuição, nada de nada nova, porém pretendendo fazer uma ponte entre as excelentes contribuições do conhecimento tecnológico com os ensinamentos sábios de Jesus e de Allan Kardec, diminuindo o abismo que ainda existe entre a ciência em si mesma e a espiritualidade ou a religião, a fim de que essas duas forças do pensamento humano, ciência, espiritualidade, ciência, religião, né? Medicina e saúde, medicina e espiritualidade, que essas vertentes possam se unificar a fim de avançarem unidas, beneficiando as criaturas, beneficiando a sociedade, que possam marchar na busca de um amanhã mais feliz. Porque a gente ainda não está nessa coisa da felicidade plena, mas já podemos prelibar a felicidade na forma possível que temos hoje, já temos hoje. Então a Joana vai terminar dizendo que ela espera que esses momentos de saúde sejam uma espécie de umbral, de pórtico, de entrada, de porta para a conquista da saúde preciosamente integral, completa, sentindo-nos, ela está dizendo, né, compensada pelo prazer de participar da obra do Senhor como servidora menor e dedicada. Muito humilde ela, né? Eu vou usar as palavras dela. Eu estou aqui também de servidor humilde e menor da Joana de Ângeles. Ela está a assinatura dela aqui.
E ela é uma pessoa, um ser espiritual da maior elevação e a qual eu peço ajuda nesse momento em que a gente está começando esse trabalho. Então, na próxima semana, na terça-feira, nós estaremos dando início a esse trabalho de explorar cada item dessa obra que a Joana de Anjos tem o, vamos dizer assim, a qualidade de nos apresentar e vamos tentar aprofundar o nosso conhecimento nessas estruturas que ela nos apresenta. Eu acho que a gente vai avançar bem e vai aprender muito aqui, né? E desculpa aqui que eu não tenha cumprimentado, mas se sintam todos cumprimentados, abraçados, envolvidos pelo meu coração, agradecido a vocês por estarem comigo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que esse trabalho agora desse estudo da saúde e da consciência possa ser bastante profícuo para nosso engrandecimento, para o nosso escarmento, para nosso crescimento, para a estruturação da nossa alma, para que nós possamos nos tornarmos cada vez mais firmes e melhores no nosso trabalho de construir o bem. Que a bondade do Senhor Jesus nos permita caminhar juntos. Que assim seja. Boa noite para todos vocês.